Hoje eu vou receber o médico geriatra, doutor Leonardo Goltara. Boa tarde, doutor Leonardo. Obrigada pela presença aqui. Sempre um prazer. Osteoporose, a gente acha que é uma doença que chega na velhice. Mas explica melhor pra gente, só pessoas que já passaram dos 60 que vão ter, os cuidados têm que começar mais cedo. Explica pra gente um pouquinho. Na verdade, a osteoporose ela é uma doença sim associada com a velhice, mas ela é uma doença que ela é uma doença de uma vida. Via de regra, ela acomete pacientes que tiveram durante a sua vida uma formação óssea, uma calcificação óssea insuficiente. E aí a gente forma osso até a adolescência, mais ou menos. E depois a gente começa a ter a reabsorção do osso. E aí quando chega a terceira idade, quando chega por volta de 60, 70 anos, essa reabsorção já é maior. E aí começa a chegar no grau que a gente chama de osteoporose. E aí que ela vai aparecer mais e trazer os prejuízos, né? Então a gente tem que tomar cuidado o quanto antes. Sim, sim. Na verdade, a prevenção da osteoporose começa na primeira infância, com a alimentação adequada, com exposição a bons exercícios, com cálcio, com exposição à luz solar, com vitamina D. É de criança que se previne a osteoporose. Se você não preveniu quando criança, ok, existe prevenção na vida adulta e mesmo na velhice, mas é de criança que a gente começa. É uma doença de uma vida. E aí, quais os prejuízos para a nossa saúde que a osteoporose traz? Definitivamente, o maior prejuízo da osteoporose é a questão da fratura. A osteoporose aumenta muito o risco de fraturas e a gente sabe que as fraturas na terceira idade, elas estão fortemente correlacionadas com a chance de morrer. Um idoso que quebra o fêmur, ele tem uma chance de morrer enorme no primeiro ano. Porque não é só um fêmur quebrado. O fêmur quebrado no idoso não é como é num jovem, ficar alguns meses na cadeira de roda e depois voltar para sua vida. Não, pode gerar consequências com lesões de pele, com depressão, ele pode gerar pneumonia, ele pode gerar trombose, embolia, e tudo isso pode levar à morte. Então, fratura na terceira idade é uma coisa muito séria. E o principal fator de risco é a osteoporose. Então tá aí, por isso que a gente fala sobre o alerta, assim, são as fraturas que levam à morte justamente por conta disso. E olha, gente, o número de mortes, ele também é muito alto, 200 mil mortes por ano em decorrência de fraturas osteoporóticas, ou seja, é um número muito alto. Não, enorme. Ditado popular diz que uma das causas mais frequentes de óbito em idosos é queda. E aí, quando a gente fala queda, na verdade, né, o dito popular está se referindo às fraturas mesmo, né? Então, assim, é uma epidemia, é uma coisa muito séria e precisa ser cuidada, e tem cuidado, tem tratamento e tem prevenção. Como é que é o tratamento? O tratamento da osteoporose baseia-se em dois pilares: fortalecimento muscular e, na verdade, a gente não está fazendo tratamento da osteoporose, a gente está fazendo tratamento da fratura, a prevenção da fratura. Então, o tratamento da osteoporose é o fortalecimento ósseo, que se dá com suplementação de alimentos, cálcio, vitamina D para quem precisa, muito frequente de precisar. Algumas medicações que fazem o osso ficar mais forte. E o outro pilar fundamental, essencial, é a prevenção de quedas. A retirada de obstáculos da casa, a retirada de tapetinhos, de degraus, de chãos escorregadios. Isso tudo é fundamental. Então, basicamente, a prevenção da fratura se passa nesses dois pilares: fortalecimento do osso e prevenção da queda. Agora, doutor, o senhor falou aí sobre essa questão do fortalecimento. Isso entra a atividade física, ou seja, a gente está mais ativo, por exemplo, uma caminhada diária, isso ajuda no fortalecimento? E aí eu estou falando já dessas pessoas que já passaram dos 60 anos. Não, o sedentarismo é um fator de risco para a osteoporose fundamental, e o exercício físico previne, fortalece o osso e melhora a massa óssea. Então, a caminhada, e para quem pode, até mesmo uma corrida, exercícios de resistência com pesos. Sabe esse mito de que exercício para idoso é caminhada? A caminhada é ótima, mas não só a caminhada, mas também o exercício, não é só o exercício aeróbico, mas também o exercício de força muscular, com pesos, com resistências, e o exercício de elasticidade, como, por exemplo, pilates ou alongamentos. Agora, a gente escuta falar, doutor, que a osteoporose é uma doença mais das mulheres. E aí, a incidência, ela é maior realmente nas mulheres. Tem um número até que chama atenção, é que 1 a cada 3 mulheres
tem osteoporose. Já do sexo masculino, 1 a cada 5 homens tem osteoporose. De fato, vocês mulheres são mais prejudicadas nesse sentido. Isso se deve a alterações hormonais, que, como eu dizia, não são alterações hormonais ali dos 65 anos, dos 60 anos das idosas. São alterações hormonais de uma vida inteira. Homens e mulheres têm hormônios diferentes e ao longo da vida esses hormônios diferentes geram massas ósseas diferentes e aí as mulheres têm mais risco quando ficam idosas do que os homens quando ficam idosos. E olha, aí já estão chegando perguntas aqui. Rei dos Reis pergunta, esse tratamento se faz com um geriatra? Qual é o especialista que a gente deve procurar? A osteoporose ela pode ser abordada pelo geriatra, são um dos pilares da geriatria. Mas não só pelo geriatra, né? O seu reumatologista pode te ajudar. Muitas pessoas, médicas da área de... Como é uma doença que afeta muitas mulheres, médicas ginecologistas frequentemente abordam a osteoporose. São os médicos que saibam o que estão fazendo, vão conseguir abordar a osteoporose. Como a osteoporose é uma doença de idosos, não só pela osteoporose, mas também pelo fato de ser idoso, eu recomendo ir para o geriatra, né, que já trata a osteoporose e já faz o acompanhamento geriátrico como um todo. Gleide Neves contando aqui, minha mãe já caiu por causa dessas dores, ela tem artrose. Alverina Gonçalves pergunta se leite é bom. O leite é um alimento rico em cálcio. Então, sim, ele é bom para a osteoporose, mas não só lá na terceira idade. A gente coloca cálcio no osso naturalmente lá na infância. Então, daí a importância do aleitamento materno, quando é bebê, a importância de alimentação adequada, de derivados do leite, de iogurte, de queijo. Tudo isso é bom e ajuda. Então vamos cuidar desde já. Doutor Leonardo, muito obrigada pela presença aqui, pelo alerta, pelas dicas, viu? Sempre à disposição. Uma boa tarde. E olha, gente, parar para pensar na vida sempre faz bem à saúde.